dia, boa tarde, boa noite e quiçá boa madrugada. Está começando o primeiro PC Explica especial e vamos falar sobre o transtorno de personalidade borderline, o antigo transtorno de personalidade limítrofe, também conhecido popularmente pelos médicos pelo CID-F60.3. E o que seria esse abençoado desse transtorno de personalidade borderline? Então vou trazer aqui um resumo para vocês, vou trazer uma maneira mais descomplicada, mais simples, mais fácil de debater o tema e também sem muita coisa, assim, com palavras que destoam do popular para não dificultar a compreensão do que é esse transtorno, tá certo, gente? O transtorno de personalidade borderline, como eu falei, ele está catalogado no CID como CID-60.3 e nesse garotinho daqui que eu vou pegar para mostrar para vocês, que é a nossa bíblia mental, é o 301.83, que está aqui no DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Sempre que eu estiver falando sobre algum tipo de transtorno mental nesses episódios especiais, o DSM-5 estará fazendo parte para ajudar a compreender um pouco do que são esses transtornos, tá certo? A personalidade borderline, ela tem esse nome borderline, que seria e você está no limite, você está na borda entre uma coisa e outra, porque é justamente o sujeito está entre a neurose e a psicose. Lembra das estruturas que eu expliquei nos primeiros vídeos do PC Explica? As estruturas psicológicas? Então, inclusive alguns psicanalistas, atualmente, eles já concordam que o borderline ele seria uma estrutura à parte. Teríamos os neuróticos, os psicóticos, os perversos e os borderlines. E alguns já estão querendo incluir uma quarta estrutura que seria o autismo. Isso aqui é só por via de curiosidade. Mas como se como se dá esse transtorno? O que pode causar um transtorno borderline numa pessoa? Aparentemente, algumas das causas possíveis que levam uma pessoa a desenvolver o borderline durante a sua adolescência e o começo da fase adulta seriam traumas na infância, uma infância muito traumática. Outros problemas também estariam correlacionados a relações abusivas, ou seja, pessoas que tiveram relacionamentos, seja na escola, seja com os pais ou com outros parentes, que foram abusivos psicologicamente, que foram abusivos fisicamente, sabe? Manipulação, pessoas que foram manipuladas durante a infância, também abuso sexual, negligência, a negligência dos cuidadores, do pai, da mãe, da avó, do avô, do tio, da tia, seja lá quem for o cuidador. A negligência dos cuidadores também poderia levar a um quadro como esse. Lembrando que aqui eu estou falando coisas que podem levar ao quadro e não necessariamente quem teve uma negligência, quem teve um pai ausente ou uma mãe ausente, terá o transtorno de personalidade borderline, ok? Só deixando isso bem claro para que vocês não achem que só porque só teve um trauma na infância, ou teve um relacionamento abusivo, teve alguém que manipulou durante esse processo da infância, adolescência, a pessoa já vai ser uma pessoa com um transtorno borderline. Não necessariamente, tá certo? É importante que isso fique claro para que quem esteja assistindo esse vídeo, caso tenha passado por alguma dessas situações, já não abrace um diagnóstico sem ter a real certeza se isso é de fato o seu diagnóstico ou não, tá certo? Tendo dito essa breve explanação do que pode causar, ou seja, uma infância não saudável, para resumir, uma infância não saudável, ela pode levar o sujeito a desenvolver um transtorno de personalidade borderline, como também pode levar a desenvolver diversos outros transtornos, como o transtorno da depressão maior, bipolaridade e entre outros, tá certo? Os sintomas do borderline. A pessoa tem um forte medo do abandono, tá? Gira sempre nessa pessoa um medo do abandono, devido a essas relações anteriores que eu falei, a negligência, o abuso. Então a pessoa sempre tem essa tendência de ter medo de ser abandonado, de ser deixado, de ser largado. E isso leva a pessoa a
ter relações onde ela está, como nós falamos, é muito grudenta. Então, pode ser uma pessoa muito grudenta dentro de uma relação, uma pessoa muito insegura. E, sobretudo, aquela pessoa que pode chegar ao extremo até de se isolar completamente, de se fechar do mundo, porque o medo de ser abandonado é tão grande que a pessoa automaticamente já abandona o mundo, já abandona todos com medo de ser abandonado. É como se fosse uma defesa. Antes que me abandonem, eu abandonarei a todos. Então, esse forte medo, essa quase certeza de que vai ser abandonado, abandonada pelas pessoas ao seu redor, pela pessoa que você está tendo um relacionamento, isso é um dos sintomas do borderline. Mas não fica só aí. Temos também uma raiva intensa, intermitente desse sujeito. Esse sujeito está constantemente com raiva. É uma raiva que ele também não sabe como projetar essa raiva. Pode projetar com acessos de raiva muito grande, com xingamentos, violência contra o outro, violência contra si próprio. É uma raiva misturada com frustração, falta de controle. Então essa pessoa constantemente vai demonstrar acessos de raiva, vai demonstrar baixa tolerância, vai demonstrar alta frustração. Temos também a mudança de humor. Geralmente uma pessoa com borderline, ela tem a tendência a mudar rapidamente de humor. Ela pode estar extremamente eufórica, feliz, de bem com a vida, e daqui a pouco ela já está triste, melancólica, depressiva. Está tranquila com as coisas que tem de fazer, mas logo já está com picos de ansiedade, está nervosa, não consegue se controlar, suando frio, taquicardia. Pessoas que se relacionam com borderline, pais, mães, cuidadoras em geral, namorados, esposos, esposas, tendem muito a sofrer devido a essa mudança de humor, que é muito repentina. Muitas vezes a pessoa acha que é frescura, fulano é muito fresco, qualquer coisinha tá mudando de humor, tá feliz, isso aí é frescura dele, frescura dela. Só que na verdade isso é uma característica, isso é um sintoma do borderline. Essas trocas de humores constantes, repetidas e em um curto período de tempo, que muitas vezes confunde com o transtorno de personalidade bipolar. A diferença é que o transtorno de personalidade bipolar, nós temos a mania, a hipomania, a depressão maníaca. Ou seja, uma hora a pessoa está muito eufórica, fazendo de tudo, outra hora a pessoa está impulsiva, está fazendo as coisas, mas não está com toda aquela energia. Outra hora a pessoa está muito para baixo, depressivo. Mas esses quadros tendem a demorar para mudar esse humor, no caso da pessoa com transtorno de personalidade bipolar. Já o borderline, as mudanças são mais rápidas e muitas vezes os diagnósticos são mal compreendidos, são mal interpretados e a pessoa termina saindo com um diagnóstico errado após procurar um profissional da área de saúde mental, um psiquiatra, um psicólogo. Outra coisa que acontece é um sentimento de vazio interior muito forte. Então a pessoa que tem o borderline, ela sente um vazio, que é uma característica da depressão, e por isso que também pode confundir com um transtorno depressivo maior. E a pessoa vai estar ali muito se sentindo vazio, oco, a vida não tem sentido, o que é que eu estou fazendo aqui, por que eu estou nesse relacionamento, por que eu estou nesse trabalho. Então tudo perde o sentido, as coisas não têm aquele sentido, o que você faz, o que lhe move, não lhe dá aquele tesão que lhe dava antes, não lhe dá aquela empolgação, não lhe instiga a viver de fato, porque dentro é vazio, é oco, não há grandes pensamentos positivos, não há coisas que impulsionem a pessoa. Outra característica, vejo que são uma série de características, é importante compreender isso para não achar que só porque uma das características alguém que você conhece ou você tem, vai lhe diagnosticar com esse transtorno. São os vícios, sabe? Os vícios, as pessoas tendem a ter hábitos perigosos em sua vida. E aí trazem os vícios, por exemplo, o vício do sexo extraconjugal, ou se a pessoa não for casada, não tiver namorado, namorada, um loop de relações sexuais perigosas, desprevenidas, completamente sem proteção. Então a pessoa está ali manifestando
essas relações perigosas, vício em drogas, vício em álcool, vício em cigarro, vício em jogos, por exemplo, a pessoa perde todo o dinheiro apostando lá nos jogos. Então, isso também é característica de uma pessoa com borderline. Ela se joga muito nesses vícios, que puxa aí mais outras duas características do borderline, que uma eu já falei e outra eu vou falar agora, que são os comportamentos impulsivos. Não tendem muito a planejar, a pensar e agem impulsivamente mediante o desejo que lhes vem ali naquela hora. E daí então a pessoa se joga no vício, porque é a impulsividade, que tudo isso está ligado a essa questão do vazio do existir. Então, eu tenho um comportamento impulsivo, eu estou procurando algo que me faça sentir vivo, que me dê um sentido, e aí eu me jogo nos vícios, porque esses vícios vão me dar um prazer temporário, e esse prazer temporário vai preencher esse meu vazio, enquanto eu estiver nesse loop de autodestruição. Que aí eu já pego outro sintoma do borderline, que é a característica de autodepreciação. Eu não me cuido, eu não penso bem em mim, eu não tenho esse desejo de estar bem cuidado, de estar, sei lá, vamos dizer, com uma boa alimentação, fitness, tomando um banho regularmente, cheirosinho, gostosinho, totozinho da vida. Então eu não tenho tudo isso. E como eu não tenho todo esse desejo, como eu não tenho tudo isso dentro de mim, o que é que vai acontecer? O que é que isso vai me levar? Vai me levar a ser descuidado com a minha saúde, a ser descuidado com a minha aparência, a ser descuidado com todos os fatores externos e internos que me fazem ter uma vida relativamente saudável. Isso também é um sintoma do borderline. Além deste, nós temos também a questão da lente do passado. O que seria essa lente do passado? Nossa, meu Deus, o que seria? Eu vou explicar, calma, jovem. A lente do passado é medir tudo a partir de uma régua que vem do seu passado. Ou seja, toda nova experiência que eu tenho, que remete a uma experiência frustrada do meu passado, que remete a algo que potencializa os meus sintomas, tudo isso vai ser medido a partir destas experiências. Logo, eu vou me posicionar como uma pessoa que, por exemplo, eu sempre vou achar que um relacionamento vai dar errado. Eu sempre vou achar que aquele emprego vai haver uma fofoca. Eu sempre vou achar que se eu me dedicar demais ao emprego, eu vou ser explorado pelo meu patrão. Eu sempre vou achar que se eu entrar num curso, eu não terei capacidade de terminá-lo. Então, eu sempre vou ter essa régua com o passado. Se no passado eu fui maltratado, vamos supor, por uma loira 2 metros de altura, quase a Lady Dimitrescu, só que loura, e ela vem lá e, pô, me tratou mal, me botou um pá de gaia. Então, esse trauma, quando eu for ter um relacionamento, se eu tiver um relacionamento novamente, especialmente se for com a loira, eu vou medir a partir dessa régua. Então, eu vou pensar, ela vai me tratar mal, ela vai me enganar, ela vai me trair. Não. Tudo é voltado a isso. Eu vou ser abusado, eu vou ser enganado, eu vou ser roubado. Então, todas as experiências do passado, elas viram uma régua, mas viram uma régua não de possibilidades do que pode dar errado, mas sim uma régua de uma quase certeza de que toda experiência parecida terminará da mesma maneira. E também eu tenho aquela inconstância. Por exemplo, eu não consigo me manter muito tempo no emprego, não consigo me manter muito tempo no relacionamento, os relacionamentos não duram muito tempo, a pessoa termina logo esse relacionamento, o emprego não dura muito tempo, entra num curso, não termina o curso, fica trocando de curso para curso, de curso para curso. Isso também é uma característica do borderline, é essa inconstância. É meio que uma forma de eu não sei o que eu quero, ou eu até sei, mas eu não tenho energia, eu não tenho força suficiente, eu não tenho desejo suficiente para terminar aquilo. Então, essa é outra característica. E em casos mais graves, nós temos a questão do suicídio. As idealizações, as tentativas de suicídio e muitas vezes o ato em si mesmo sendo consumado. Então, o suicídio também é uma característica do borderline, nas tentativas de suicídio,
A automutilação, eu acho que a característica mais conhecida do borderline é a automutilação. A pessoa se corta, a pessoa se arranha, a pessoa aparece com hematomas. Então, essa automutilação é uma forma de aliviar a dor psíquica. A pessoa se automutila, se corta, se arranha, se machuca, sangra, para tentar aplacar a dor psicológica, que é muito mais forte do que a dor física da pessoa. Isso termina servindo como um remédio paliativo. E como fazer o tratamento do borderline? Depois de ter dito tudo isso, há tratamento? Sim, há um tratamento que estabiliza a pessoa, que mantém a pessoa mais com o pé na realidade. Porém, esse tratamento, ele requer também a ajuda dos familiares e dos amigos. Tirar, desmistificar aquela questão de que é frescura, de que fulano está fazendo birra e etc. Ajudar de fato, compreender que é uma doença. Claro, também compreender os limites da doença, porque muitas vezes o sujeito termina usando essa doença. Lembra que eu falei a questão do abandono? Então esse sujeito pode utilizar o diagnóstico, pode utilizar a doença como uma forma de manipular as pessoas ao redor para elas estarem sempre consigo. Logo, se as pessoas estão sempre comigo, eu não preciso ter medo de abandono. E como eu utilizo essa maneira de manter as pessoas perto de mim? Através do diagnóstico de borderline. Então eu preciso que vocês estejam perto de mim, eu preciso de cuidado, eu preciso que estejam olhando para mim, eu sou muito frágil. Então também pode acontecer isso. E os parentes, os amigos têm que ter noção para distinguir o que realmente é aquele sintoma de fato ou que é a pessoa utilizando do próprio sintoma para conseguir um ganho cognitivo, um ganho de prazer, que é esse ganho de manter as pessoas próximas de si para evitar um futuro abandono. A família compreendendo, ajudando, a família e os amigos sendo um pilar para essa pessoa, é um grande passo, porque os dois próximos passos que eu vou falar não adiantam se isso não houver, que é procurar um psiquiatra e procurar um psicólogo. Por que esses dois profissionais da área de saúde mental? O psiquiatra, ele vai medicar. As medicações que precisam ser tomadas, precisam ser reguladas e mudadas de acordo com o humor da pessoa, de acordo com o andamento do tratamento e etc. Elas ajudam a estabilizar o humor, estabilizar a consciência da pessoa, por assim dizer. Ou seja, a pessoa vai estar mais consciente de si, vai estar mais consciente do seu mundo, da sua própria problemática. E isso leva a pessoa a racionalizar melhor todos os acontecimentos, inclusive os seus próprios sintomas. E daí vem o profissional de psicologia para complementar esse tratamento, que é justamente através da psicoterapia, onde a pessoa vai tentar compreender a si próprio, vai caminhar, porque eu digo tentar porque muitas vezes tem pessoas que desistem do tratamento. E aí só a medicação não vai servir. E uma hora ou outra a pessoa vai ter um surto devido a não ter um tratamento completo. E quando você está lá, você está se conhecendo, você vai entender os traumas que potencializam os sintomas, que potencializam as suas crises. Você vai compreender quais foram as relações abusivas, quais foram as faltas, essas negligências que tiveram no seu passado, se houve um abuso, a lidar com esse abuso, o bullying, se o bullying é um potencializador da sua problemática. Então você vai aprender a lidar com essas situações, você vai aprender a lidar com os seus sintomas, você vai aprender a lidar com as reações das pessoas ao seu redor, entender que elas também se sobrecarregam com a sua problemática, não é só você. As pessoas ao seu redor também podem adoecer devido à sua problemática. Então a terapia vai lhe dar uma visão em 360 do que ocorre com você. Mas para isso também é necessário que você esteja sob medicação, para que ela lhe estabilize, lhe controle e que as portas para a terapia possam ser abertas e deixadas abertas, para que você entenda, compreenda, ressignifique e comece a mudar a sua maneira de viver e a sua maneira de enxergar a si próprio mediante o seu diagnóstico. Então, espero que você tenha gostado. É um vídeo resumido, porque se for falar, a gente tem horas aqui, porque eu poderia estar falando sobre borderline, mas eu acredito que eu consegui sintetizar para vocês um pouco do que é o transtorno de personalidade borderline. Eu já deixo aqui para vocês
toda a descrição aqui das minhas redes sociais. É só seguir elas aqui. Tem os meus contatos também, você pode falar diretamente comigo. E eu quero agradecer a você que assistiu. Espero que tenha, sinceramente, que tenha gostado. Peço que comente, se inscreva no canal, ative o sininho para receber mais notificações. Não esqueça de compartilhar para que esse conhecimento possa ser passado, para que outras pessoas possam ser alcançadas. Talvez alguém que tenha um borderline não sabe que tenha, pode se identificar com esses sintomas e procurar uma ajuda e ser uma vida salva. E você pode estar fazendo isso, compartilhando este vídeo. Então eu só tenho a agradecer, gente. Espero que esse quadro continue. Muito obrigado a todos vocês e até mais.